Este é o Laust, e ele é o curandeiro mais inútil que já existiu. Um dia, o grupo dele estava sendo destruído por um dragão de 8 cabeças. O líder coberto de ouro, Marnel, culpou Laust porque o melhor feitiço de cura dele era otimismo intenso. O troféu humano decidiu fugir e, mais tarde, expulsou o curandeiro inútil do grupo. Laust culpou o time por passar a noite inteira lutando cobertos de óleo em uma festa estranha, mas Marnel colocou a questão em votação, e até a pequena maga do grupo disse que Laust era um lixo inútil. É por isso que todos ficaram chocados quando uma garota chamada Narcena convidou Laust para entrar no grupo dela. Todo mundo implorou para ela não desperdiçar a vida juntando-se a ele, avisando que ela acabaria falida, como a maioria dos espectadores de recaps de animes. No entanto, Narcena não se preocupava com dinheiro porque já estava ganhando vendendo água de banho para caras solitários na internet. Além de ser uma empreendedora autossuficiente, Narcena tinha um motivo secreto para querer formar equipe com Laust. Ele aceitou o convite, e Narcena mostrou um comportamento meio obsessivo enquanto observava com atenção. Disseram a Laust para não levar Narcena à masmorra porque ela era novata, mas ele era teimoso e não escutava ninguém. A detetive genial Narcena apontou que ele estava bem confiante para alguém que nem conseguia curar um corte de papel, mas Laust fingiu que não ouviu e seguiu em frente. Com confiança suficiente para enfrentar um dragão, Narcena marchou até a masmorra e eliminou instantaneamente um grupo de goblins. Isso inflou ainda mais o ego dela, mas ela foi rapidamente humilhada quando Laust teve que salvá-la de cair em uma armadilha de espinhos. O próximo desafio foi um goblin tão forte que parecia levantar pedras como halteres. Narcena, confiante, atacou sem pensar, mas, como era esperado, não deu certo. Foi quando Laust mostrou pela primeira vez sua força oculta ao resgatá-la. Mais uma vez, os neurônios de detetive de Narcena entraram em ação, e ela começou a questionar se Laust era mesmo apenas um curandeiro, mas ele desviou do assunto com facilidade. Quando Laust se ofereceu para curá-la, Narcena ficou preocupada que ele pudesse transformá-la em uma batata por acidente. Mesmo assim, Laust usou todo o seu poder para curar o pequeno arranhão dela, impressionando a atendente do clã, Amerus, com a quantidade de pedras que eles conseguiram coletar dos monstros. Amerus, uma ambiciosa gananciosa, incentivou os dois a continuarem enfrentando monstros, já que ela ganhava uma porcentagem de cada venda de pedras ao clã. Mais tarde, descobrimos o segredo de Narcena. Anos atrás, ela foi curada por Laust depois que seu grupo foi atacado por monstros. Em vez de se sentir triste com a tragédia, ela ficou feliz e prometeu crescer para protegê-lo um dia. Agora, Narcena estava frustrada porque Laust não a reconhecia por causa do cabelo azul, mas, por algum motivo inexplicável, decidiu não contar a verdade. Em vez disso, ela continuaria a protegê-lo. Infelizmente, seu plano falhou logo na próxima aventura, quando ela aprendeu da pior maneira que ataques físicos não funcionam contra fantasmas. Mesmo assim, a dupla conseguiu derrotar o Lee juntos, e Laust usou sua habilidade especial de cura para tratar os ferimentos de Narcena. Enquanto isso, o antigo grupo de Laust fez um upgrade no departamento de aparência ao contratar uma nova curandeira. No entanto, ficaram chocados quando ela se recusou a lutar na linha de frente. Eles explicaram que Laust fazia isso sem problema, mas, em vez de perceberem que ele podia ser mais poderoso do que imaginavam, afinal, ele conseguiu cortar uma das cabeças do dragão da última vez, os líderes idiotas insistiram que poderiam vencer sem ele. Não deu certo. Depois de sofrerem uma surra tão grande quanto o golpe que sua conta bancária leva ao comprar uma barra de chocolate caro, Marnel finalmente percebeu que Laust era valioso para o grupo. Ele implorou para Laust voltar, quase como alguém implorando a Deus por uma namorada, e tentou justificar os insultos anteriores como mal-entendidos. Mas Laust acabou com a manipulação rapidamente, e o aventureiro coberto de ouro cometeu o erro de acusar Narcena de manipular Laust com suas unhas falsas e outras modificações. Isso foi longe demais. Laust abandonou seu lado gentil e ameaçou partir Marnel ao meio se ele ousasse insultar Narcena novamente. Marnel, furioso, procura um novo membro para o grupo, e o fantasma da ópera dá um passo à frente. Seu nome é Sig, e ele rapidamente prova sua força, o que faz o líder covarde e autoritário aceitá-lo na equipe. Marnel sente um breve momento de clareza pós-luta, mas o restante do time, pelas suas costas, já foi implorar a Laust por ajuda. Enquanto o delirante Marnel insiste que ele deve enfrentar o dragão novamente, as garotas buscam a ajuda do único que realmente causou dano ao monstro antes. A pequena maga louca passa por uma montanha-russa de emoções, pedindo desculpas por ter votado para expulsar Laust do grupo. Embora Laust sinta compaixão ao vê-la chorando, ele rejeita a pequena traidora sem hesitar. Martha Stewart quebra o clima tenso ao trazer comida para animar a magricela maga, enquanto Lara puxa Laust de lado para tentar convencê-lo mais uma vez.
Ela revela que não podem abandonar Marnell porque ele tem fotos comprometedoras de todos da última festa do clã, o que faz Laust começar a reconsiderar. Enquanto isso, Narcena atravessa um grupo de orcs como quem devora um pacote de cheetos às 3 da manhã. Nossa heroína de cabelos azuis demonstra exatamente porque é a parceira perfeita, eliminando sozinha todos os monstros com facilidade. Após a vitória, Narcena já está animada para o próximo desafio, mas, sem os óculos épicos e com fome, o desafio seguinte acaba sendo apenas o almoço. Os dois encontram um local perfeito no chão sujo da masmorra, mas, em vez de trazerem sanduíches, Narcena surpreende Laust com um banquete completo. Aparentemente, Betty Croqueiro os forçou a levar as sobras de antes, mas Laust nem percebeu Narcena carregando a enorme caixa de comida. Enquanto se empanturram, Laust explica o tipo de monstro que seu antigo grupo está enfrentando. Uma hidra, uma criatura terrível com músculos dignos de protagonistas de Asterisco Jojo Asterisco e escamas capazes de desviar ataques físicos e mágicos. Como se ser praticamente indestrutível não bastasse, a hidra está repleta de um veneno letal capaz de transformar qualquer um em um chafariz de sangue, como se tivessem comido um asterisco Taco Bell asterisco recheado com vidro. Felizmente, existe um antídoto disponível, mas é tão caro que o antigo grupo de Laust não conseguiu comprar antes. Ele explica que seus antigos companheiros precisarão confiar na magia de desintoxicação da nova curandeira. Laust não consegue evitar um pouco de nervosismo ao pensar nisso, mas tenta acalmar Narcena ao descrever as habilidades dos antigos colegas. Segundo ele, Marnell, apesar de parecer um herói de jogos móveis gratuitos, é um espadachim excepcional quando não está fugindo ou subestimando o inimigo. Já Sibéria, com sua velocidade e agilidade incríveis, é uma especialista em furtividade, capaz de surpreender até monstros com tantas cabeças e olhos quanto a hidra. Narcena não gosta de ouvir Laust elogiando o grupo que o abandonou, comparando isso ao sentimento de largar um anime após o primeiro episódio de filler. No entanto, Laust insiste que só fala a verdade, e Narcena decide engolir seus comentários por enquanto. Em vez disso, ela menciona o cansaço de explorar a mesma masmorra todos os dias, e Laust concorda que talvez seja a hora de seguir em frente. Narcena, animada, sugere as terras pantanosas não muito distantes dali. Enquanto isso, nas terras pantanosas, acompanhamos o grupo Lightning Sword enfrentando ferozmente a hidra, que parece ter sido criada apenas para lembrar os coadjuvantes de que não são os protagonistas. Marnell consegue desferir um golpe em uma das cabeças, e o novo membro, Sig, segue com um ataque que quase decapita o monstro. Aproveitando a vantagem, o espadachim poderoso prepara outro ataque, mas, ao atingir a fera, ele recua e abandona a investida. Marnell o repreende por não terminar o trabalho, mas Sig retruca, perguntando se Marnell realmente ficaria bem em vê-lo levar toda a glória. Ele acredita que Marnell, o Homem Troféu, merece o título de Matador de Hidra. Afinal, Marnell, o Matador de Hidra, soa melhor do que todos os outros apelidos ridículos dele. Ansioso para que eu parasse de zombar dele, Margulis avança de cabeça no monstro, mas é rapidamente derrotado após seu ataque imprudente. Lyra está ocupada tratando Ladina ferida, mas não consegue acreditar que seu líder de cérebro derretido está correndo diretamente para o monstro. Ele não tem chance, porque o dragão é basicamente um tanque ambulante, com mais cravos que as costas de Sibéria. Lyra continua reclamando, mas Sibéria apenas comenta que ele é assim mesmo. Ela gosta de bad boys e acha a estupidez dele algo um tanto encantador. Com seus ferimentos curados e seu péssimo gosto para homens, Aladina corre de volta para cometer mais escolhas de vida ruins. Nesse momento, a atenção de Lyra se volta para Siegel, que parece apenas observar a distância, e ela se pergunta o que ele está planejando. A luta já dura um bom tempo, e a hidra começa a dar sinais de cansaço. As distrações de Sibéria permitem que Margulis cause danos consideráveis, e neste mundo sem leis trabalhistas infantis, Arm está trabalhando dobrado com seus ataques mágicos. Com seus poderes combinados, Lyra está confiante de que a hidra logo será derrotada. Porém, suas esperanças são destruídas quando a hidra arremessa uma enorme pedra contra o peito da jovem trabalhadora, que agora deseja estar montando tênis como as outras crianças. Amir está aterrorizada ao perceber que o monstro fixou o olhar nela. Ela solta um grito de gelar o sangue enquanto ele se aproxima, e então as coisas tomam um rumo sombrio quando algo estranho começa a acontecer. Uma substância escura, semelhante à fumaça, começa a emanar de seu corpo, algo que ninguém consegue identificar, até Siegel apontar que se trata de medo. Como descobrem, o medo é exatamente o que monstros como a hidra consomem para crescer mais fortes. O que é peculiar é que o medo geralmente não é visível a olho nu dessa maneira. A equipe logo percebe que está cercada por essa fumaça, que flui de todas as direções. Lyra fica chocada ao perceber que o que estão vendo é mana, algo normalmente encontrado apenas nas partes mais profundas do labirinto.
Mana, medo, seja o que for essa névoa, a Hidra absorve vorazmente, começando a se transformar. Com poder mágico suficiente, monstros podem sofrer mutações, algo que frequentemente aumenta suas habilidades e os torna oponentes ainda mais aterrorizantes. Infelizmente, em vez de se transformar em algo realmente criativo, o estúdio de anime de baixo orçamento apenas mudou a cor da criatura e adicionou mais cabeças. Ainda assim, a besta está várias vezes mais poderosa do que antes, e Lyra nunca imaginou presenciar uma transformação na vida real. Não há como a espada relâmpago derrotar esse monstro aprimorado, então Siegel diz a Lyra para cuidar do mago e avisa Margulis que é hora de recuar. Margulis, um lendário matador de hidras, porém, se recusa a recuar. Ele avança novamente, determinado a levar pelo menos uma cabeça como prêmio, mas, quando sua lâmina entra em contato com as escamas da hidra, ela se quebra, falhando completamente, como aquele mouse barato que você comprou e te abandona no meio da partida. Sem defesa, Margulis quase se encontra no fundo da garganta da hidra, mas Rosa surge para salvá-lo a tempo. Margulis fica chocado ao ver seu antigo companheiro de equipe, mas não há muito tempo para conversar. Com a ajuda de Narou, os dois conseguem repelir a hidra, mas Rosa precisava estar em outro lugar. Siegel aponta que Rosa é apenas um curandeiro e o manda tratar Armia enquanto ele enfrenta a besta. Lyra já gastou todos os seus pontos de personagem secundário e não consegue mais ajudar o mago ferido. Felizmente, Rosa chega com muitos de seus tokens de armadura de enredo e usa sua habilidade de cura humilde em Armia. Lyra exclama que o feitiço básico de cura não será suficiente, mas fica surpresa ao vê-lo lançar outra cura e mais outra em sequência. Lyra está confusa e se pergunta se Rosa está com um bug, já que continua repetindo o feitiço de cura várias vezes, mas Sibéria explica que isso é apenas o que Rosa sempre faz, camadas de curas. Até o Garoto de Ouro confirma que isso é comum para Rosa, mas, para Lyra, isso não faz sentido algum. Colocar um curativo sobre um ferimento ajuda, mas colocar 10 curativos em cima do primeiro não faz a ferida cicatrizar mais rápido. Felizmente, essa lógica aparentemente errada é desmentida quando Armia desperta graças a Rosa. Lyra só consegue se perguntar quem realmente é Rosa, enquanto Armia o agradece por mantê-la viva, para que ela não seja demitida por sair cedo do trabalho. Perto dali, Siegel fez o que pôde para deter a hidra, mas parece que o monstro estava esperando por Rosa. É como se ele se lembrasse dele e agora buscasse vingança. Felizmente, Naru e Siegel estão lá para ajudar, enquanto os três se preparam para a perigosa batalha à frente. O restante decide ficar de lado, apenas observando enquanto os verdadeiros heróis entram em ação. O lendário matador de hidras, Margulis, não reclama, mas somente porque sua espada está quebrada, e não por falta de coragem. A luta intensa começa com Naru desferindo um soco impressionante, criando uma abertura para Rosa aproveitar. Enquanto isso, a grande espada de Seak corta uma das cabeças da hidra em um único golpe. Margulis fica chocado ao ver que a espada de Seak não se quebrou, e Lyra explica que é uma lâmina mágica. Margulis reconhece a espada lendária e admite que é muito superior à sua, que sua namorada costuma zombar. Porém, um erro caro de Naru faz com que um de seus golpes seja contra-atacado pela hidra, jogando-a ao chão. Perturbadoramente, o monstro não a ataca diretamente, mas parece usá-la como refém, forçando Rosa a enfrentá-lo em um duelo. Lyra aproveita para trazer mais contexto ao mundo, explicando que quando os monstros se transformam, eles não apenas ficam mais fortes, mas também mais inteligentes. Agora, esse monstro possui mais inteligência em uma cabeça do que todo o grupo junto, além de estar cheio de vingança. Rosa, sem hesitar, aceita o desafio e pede para que todos fiquem para trás. Ele avança contra o monstro, mas a cena corta para um velho desapontado antes de voltarmos à luta, onde vemos Rosa derrotado. A hidra, apesar de sua grande inteligência, ainda não resiste a zombar de oponentes fracos, soltando um grito triunfante. Enquanto Rosa cai inconsciente, os outros membros da equipe tremem, sem opções restantes. Porém, algo começa a pulsar dentro de Rosa. Todos ficam chocados ao vê-lo se levantar novamente, agora envolto em uma aura terrível e ardente. Descobrimos que o velho misterioso não estava desapontado com a fraqueza de Rosa, mas sim porque o poder oculto dentro dele, que deveria permanecer adormecido, foi despertado. Horns brilhantes emergem da testa de Rosa, indicando uma súbita explosão de poder. A hidra sente o perigo e tenta encerrar a batalha rapidamente, mas é tarde demais. Com um único golpe, Rosa destrói a hidra, reduzindo-a ao tamanho, antes de desabar inconsciente. Quando nosso curandeiro, Apelão, desperta, encontra Naru preocupada ao seu lado. Felizmente, Lyra está lá para curá-lo, mas lembra que magia como aquela não é gratuita, avisando que enviará a conta mais tarde, e que pode doer mais do que a hidra.
Ela pergunta sobre os chifres brilhantes que viu antes, mas Rosa parece não saber do que ela está falando. Independentemente disso, a equipe muda de atitude rapidamente, reconhecendo o poder dele. Margulis, agora encantado com a força de Rosa, acredita que com ele ao lado, poderiam até enfrentar o mestre do labirinto. Porém, Little lembra que ninguém jamais viu o mestre e sugere que eles devem desacelerar. Por enquanto, o grupo decide vender as pedras mágicas obtidas após derrotar a Hidra, um lucro que pode enriquecer todos eles. No entanto, Las aponta que mais de 3 pessoas participaram da luta, mas Margulis responde que a espada relâmpago não opera assim. Ele declara que os 2 novatos na equipe não fizeram o suficiente para merecer uma parte do saque, e insinua que Naru é apenas a esposa troféu de Rosa. Ele afirma que apenas ele e Rosa devem dividir o prêmio. Até mesmo Armia, que ainda está inconsciente, é excluída, com Margulis sugerindo que talvez ela nunca acorde, e que poderiam vendê-la para ganhar mais algumas moedas, considerando sua inutilidade como maga. Irritada com esse desvio sombrio dos acontecimentos, Naru dá um soco certeiro em Margulis, derrubando-o no chão. Margulis, furioso, começa a reclamar que membros da guilda são proibidos de lutar entre si, exigindo que os outros testemunhem contra Naru. Naturalmente, ninguém que ele acabou de irritar viu coisa alguma. No entanto, sua cúmplice decide apoiá-lo, dizendo que irá informar a guilda sobre sua colaboração para quebrar as regras. Nesse momento, Siegel tem uma mudança de coração e declara que talvez tenha visto algo, jogando um novo caos na situação. No entanto, para desgosto de Margulis, ele revela que o que viu foi alguém tentando traficar uma jovem. Lyra concorda que algum pervertido definitivamente tentou vender aquela pessoa inconsciente, um crime terrível que exige punição, mesmo em um mundo fictício de anime. Sig diz que não pode deixar isso passar e Margulis fica chocado quando ele insinua qual é a sua verdadeira identidade. Depois disso, Margulis e Sabira recebem o que merecem e são amarrados, como acontece quando você está assistindo anime e seus amigos querem sair. Sig tira sua máscara minúscula, que não esconde absolutamente nada, para revelar sua verdadeira identidade. Seu verdadeiro nome é Sig, uma grande surpresa por parte dos animadores. Acontece que ele é um aventureiro da Guilda Real de Aventureiros, o que é algo bem significativo. Ele explica que, como parte da Guilda Real, está ali para vigiar outros aventureiros e proteger a cidade. Uma tarefa geralmente destinada aos aventureiros locais, mas que tem faltado recentemente. Quando chegou para investigar, ele imediatamente se deparou com a espada relâmpago e tem acompanhado de perto desde então, por trás de seu disfarce perfeito. Sig estava completamente irreconhecível por trás da máscara, e testemunhou muita coisa, então não foi surpresa que Margulis e Sabira fossem considerados incapazes para a guilda e seriam expulsos da associação. Os dois provavelmente acabarão servindo uma vida inteira de trabalho forçado, limpando óleo de bebê após cada festa. Seu choro e lamentação começaram, mas os dois foram ignorados, enquanto Rose pede para falar com Zack em particular. Surpreendentemente, ele pede que seus antigos companheiros sejam poupados por algum motivo. Rose explica que, uma vez, esses dois foram bons aventureiros, com sonhos e aspirações, mas foram corrompidos pela ideia de serem os melhores. Eles podem desejar riqueza e status social, mas não são verdadeiramente maus, apenas desorientados e perdidos. O discurso de Rose funciona muito melhor do que o meu quando tento escapar de uma multa de velocidade, enquanto Zack concorda e liberta os dois. No entanto, ele faz questão de garantir que eles entendam que ele pode sempre estar observando, e eles nunca saberão, pois ele estará usando sua máscara novamente. A dupla sortuda não precisa de mais convencimento e rapidamente sai, esperançosamente, para fora desta história para sempre. Zack explica que, mesmo se tivessem sido expulsos, eles continuariam sendo suas versões depravadas, tentando traficar pessoas que encontrassem. Dessa forma, como aventureiros, a guilda pode mantê-los sob vigilância. No entanto, Ampers não está tão certo disso. Acompanhar esses dois poderia ser fácil na cidade capital, onde aventureiros de alto nível se escondem atrás de disfarces sofisticados, mas esta é apenas uma cidade pequena, e eles não possuem esses recursos. Zack concorda e sugere que ele fique um tempo para garantir que as coisas permaneçam em ordem por aqui. Com tudo isso dito e feito, Naru não está se sentindo muito bem sobre o que aconteceu. Ela se arrepende de ter convencido Rose a ajudar seus antigos companheiros, mas Rose não está preocupado. Ele pode ainda ter sentimentos por sua equipe, mas se sente bem sobre a forma como as coisas terminaram e não tem arrependimentos. Ele realmente agradece a Naru e pede para que ela continue sendo sua parceira, o que ela aceita feliz. Naquela noite, Zack e Lyra discutem sua verdadeira missão. Como Zack explica, ele está aqui para investigar a cidade, à luz de todas as mutações que estão ocorrendo, como a Hidra que acabaram de derrotar.
Acontece que Zack usou outro disfarce por cima do antigo, para se esconder até mesmo dos superiores. Era um bigode, e praticamente apagou sua existência da face da Terra. Com as informações que reuniu, ele acredita que a Guilda dos Aventureiros é diretamente responsável pelas mutações e até suspeita que o chefe responsável esteja por trás de tudo isso. Ele pede a Lyra para ajudá-lo e formar um grupo juntos, como nos velhos tempos. Lyra, embora hesitante, concorda com uma condição. Um mago espelho tem que entrar para o grupo também. Zack recebe bem a nova adição e diz que vai precisar de toda a ajuda possível. Especialmente agora que testemunhou uma força monstruosa, como a que Rose exibiu em sua luta. Alguém como Rose exige toda a atenção deles. Mais tarde, vemos que os três fracassos, Zack, Lyra e Armia, se uniram. A jovem maga parece bastante abalada depois de tanto trabalho forçado, então Rose parabeniza ela e os outros por se unirem. Rose então começa o dia, mas indo em direção ao salão da guilda. A batalha com a Hydra deixou-os com várias pedras mágicas para trocar por dinheiro, mas Rose está mais interessado em aceitar sua primeira missão. Ele explica que ser um aventureiro é mais do que apenas lutar contra monstros. Caçar itens importantes e defender aqueles que não podem se defender também fazem parte dos deveres e responsabilidades de um aventureiro. Ele quer que Naru ganhe o máximo de experiência possível, e Naru quase desmaia quando percebe o quanto ele se importa com ela. Na guilda, a pirâmide recebe olhares estranhos e venenosos dos outros. Parece que a notícia da vitória de Rose sobre a Hydra se espalhou, e ele avisa sua parceira que pode haver alguns canalhas querendo roubar suas pedras mágicas. Um desses canalhas, chamado Marmal, se aproxima de Rose e pergunta se tem um momento para conversar. Quando Rose parece um pouco hesitante, Marmal manda os outros de seus capangas irem embora para que possam ter uma conversa mais pessoal. Rose percebe que esse cara não está interessado nas pedras preciosas dele, mas ainda assim é uma surpresa quando Marmal de repente se curva e pede desculpas em nome de todos os aventureiros. Apesar de saber que tipo de pessoa Margulis era, eles não fizeram nada sobre isso e nunca se importaram em ajudar Rose. Para piorar as coisas, ainda zombaram de seu cabelo estúpido e de sua personalidade sem graça. Na época, o conheciam como incompetente Rose e nunca deram uma segunda olhada nele. Naru está pronta para enfiar o pé na garganta desse cara, então ela diz a Marmal que se curvar não é o suficiente. Se ele realmente quiser se desculpar, deveria polir a espada de Rose e beijar suas pedras. Marmal acha que isso é demais, mas isso só deixa Naru ainda mais furiosa. Isso mal se compara aos anos e anos que Rose teve que aguentar o desrespeito deles, mas é um bom começo. Rose, tentando evitar ser cancelado por forçar alguém a polir sua espada, diz que nada disso é necessário. A verdade é que ele ainda é incompetente quando se trata de cura e não mudou muito, e ele na verdade preferiria que continuassem jogando insultos contra ele. Os dois fazem as pazes e parece que toda a tensão desaparece do salão da guilda, dando aos nossos heróis a chance de vender seu precioso loot. A Merst olha para a pedra mágica que eles trouxeram, e como toda mulher que já mostrei minha coleção de Pokémon, ela fica surpresa com quão grande e estranha ela é. Rose suspeita que seu formato estranho seja resultado da mutação dos monstros, e Naru se preocupa que isso afete o preço. Ela acaba estando certa, a guilda está disposta a pagar 10 vezes ou mais do que normalmente pagariam por algo tão valioso e raro. O fato de ter se mutado de alguma forma é uma preocupação, no entanto. Monstros não deveriam estar absorvendo mana suficiente para mudar assim fora do labirinto. Os outros relatos dispersos de monstros agindo de forma estranha só aumentam a suspeita de Rose de que algo está acontecendo, e ele pergunta por que a guilda não manda alguém investigar. Antes que a Merst possa responder, o Senhor Bonitão chega, exalando uma vibe de protagonista, apesar de ser apenas o responsável pela guilda. Ele diz ao casal para acompanhá-lo até seu escritório, e depois de revisar os relatórios, menciona que a transformação de monstros é rara, mas não impossível. Antin explica que ele é bonito demais para lidar com questões tão triviais, e se Rose tem medo, talvez seja a hora do curandeiro deixar essa cidade para sempre. Naru está mais do que um pouco irritada com o Sr. Kuru e a Merst diz que ele é exatamente esse tipo de pessoa. Ela então menciona o Sr. Mist, o verdadeiro presidente da guilda, um homem tão velho que mal consegue sair de seu escritório e frequentemente tropeça ao subir as escadas. Com o óbvio declínio mental de Sr. Mist, e sem ter que passar por um processo de seleção competitivo, Antin assumiu as responsabilidades de presidente. Ele tem uma reputação entre os outros funcionários da guilda de ser rigoroso e sem frescuras. Rose não se importa com as fofocas do local de trabalho, então ele tem que ver todas as missões disponíveis. Naru fica horrorizada com quão insignificantes algumas delas são, como essa em que um homem só quer pescar no lago subterrâneo do labirinto e precisa de um escolta. A Merst, ansiosa para coletar mais recompensas,
Lembra ela que todo trabalho com recompensa é um trabalho que vale a pena fazer. Rose então se depara com uma missão para derrotar vários monstros. Naru se anima com a ideia de uma missão digna, mas a mestra diz que não dá. Acontece que uma fênix está perigosamente próxima de um círculo de teleporte pelo qual eles teriam que passar. A missão traria uma grande quantidade de moedas, mas um curandeiro e um artista marcial tentando lutar contra uma fênix seria suicídio. Eles não possuem ataques de longo alcance, então, para aceitar a missão, precisariam de pelo menos um guerreiro, um mago e um curandeiro capaz de realizar curas em área. Se realmente estão interessados em derrotar a besta e ganhar a recompensa massiva, os dois precisarão de ajuda. Nossos dois heróis ficam animados ao perceberem que conhecem os 3 aventureiros perfeitos que recentemente formaram um grupo. Lyra e Siege estão interessados no trabalho, com Lyra tendo a ousadia de sussurrar sobre Rose bem na frente dele, como se ele tivesse perdido a audição. Ela diz a Siege que essa é uma boa chance de observar o curandeiro banido, já que esse era o motivo dele ter ficado por ali em primeiro lugar. Eles então perguntam a Armea o que ela acha, mas a pequena maga está muito ocupada se perguntando por que suas escolhas de vida a levaram a se juntar a esses perdedores. Armea decide simplesmente fazer o que acharem melhor, dizendo que está apenas surpresa por Rose querer se reunir com ela novamente depois que a traiu de uma forma digna de um top 10 de animes. Nossos heróis são rápidos em perdoar e esquecer, e ele não guarda ressentimentos em relação à sua antiga companheira. Agora, eles têm apenas o futuro à frente e esse futuro envolve se unir para derrotar a Fênix. O grupo se prepara para o dia seguinte, lidando com a papelada da guilda, reunindo suprimentos e comprando o equipamento necessário. Rose e Naru estão a caminho de pegar algumas poções quando, de repente, ela é abraçada por trás por um estranho sem camisa. Ficar nervosa com lutadores é uma boa maneira de ser lançada para o outro lado da rua, e Naru se solta e tenta um golpe, apenas para perceber que é alguém que ela conhece. Essa rama se autodenomina uma encantadora e aventureira de primeira linha conhecida como a Deusa do Fogo, um apelido terrível que ela mesma escolheu. A surpresa de Naru ao ver uma velha conhecida logo se transforma em desconfiança quando pergunta se Rama foi enviada por seu pai. Rama confirma que foi enviada pelo pai de Naru, já que sua filha favorita fugiu sozinha para se casar com um menino qualquer. No entanto, o que surpreende é que Naru não é a única que conhece Rama. Quando a ruiva nota o garoto de quem estavam falando, fica surpresa ao perceber que é seu antigo aluno inútil, Rose. Acontece que ele treinou com ela por um tempo, mas sua falta de habilidade fez com que se separassem. Quanto a Naru, Rama é uma velha amiga de seu pai. Com esse contexto animador esclarecido, Rama pede um momento a sós com Naru. Elas precisam discutir alguns assuntos importantes de família, e isso não envolve um forasteiro como ele. Rose, do nada, cresce uma espinha e se recusa a sair. Naru é importante para ele, pois são parceiros, e ele não é um simples estranho. Se Rama está aqui para levá-la de volta ao pai como ele suspeita, então ele não está indo a lugar algum. Rama se diverte com a ousadia de seu antigo discípulo e pergunta se ele acha mesmo que pode impedi-la. Rose diz para ela tentar, e então a lendária deusa das chamas manda a bola de fogo mais lenta da história dos animes da ponta de seu garfo. Rose a desvia com facilidade, e a única vítima do fogo é o pernil de peru de outra pessoa. Naru tenta acalmar as coisas explicando que ela não fugiu realmente, mas que simplesmente esqueceu de avisar alguém que estava indo embora. Ela até deixou um bilhete, dizendo apenas que estava indo procurar seu irmão mais velho, Rose, e pediu para ele não se preocupar. Por alguma razão, ela achava que seu pai ficaria completamente aliviado ao saber que sua jovem e impressionável filha fugiu sem aviso para perseguir um homem estranho. Rama exige uma explicação para o comportamento completamente estranho de Naru, e ela hesita, pois a verdade é um pouco constrangedora. Entendivelmente, Naru está muito envergonhada para revelar que ela teve espiões observando Rose por um longo tempo. Olhos e ouvidos não apenas relataram seus paradeiros e ações, mas também o fato de ele ter sido expulso da Lightning Blade. Como qualquer bom stalker, Naru viu a oportunidade e a aproveitou. Rose, vendo quão desconfortável sua parceira está, diz que talvez ela devesse ver o pai, especialmente porque, para ser um aventureiro, precisa da permissão dos pais. Naru fica mais do que um pouco ferida e assustada ao ouvi-lo dizer isso, principalmente porque seu pai pode dizer não, e os dois podem nunca mais se ver. Rama esclarece que o pai dela não tem problema nenhum com ela se tornar uma aventureira. Ele só se preocuparia se ela voltasse com um namorado inútil. O único desejo do pai de Narcena é saber se sua filhinha está segura e se ela está se envolvendo com o espectador de resumos de anime. Pelo que Rama pode perceber, Narcena está bem, e ela diz a Narcena para deixar com ela a tarefa de convencer seu pai. Com isso resolvido, a deusa do fogo pede para seu estúpido aprendiz trazer um vinho para que as duas possam ter uma conversa privada sobre ele.
Como ex-professora dele, ela se pergunta por que Narcena está tão fascinada por um homem tão incompetente como Rose, mas Narcena defende seu parceiro. Ela o defende ao falar sobre suas muitas forças e habilidades que ela testemunhou em primeira mão desde que se separaram. Ele é forte, sábio e atencioso, mas, acima de tudo, Rose é um bom homem, alguém que coloca os outros à frente de si mesmo. Outros como Narcena, a quem ele tem feito tudo o que pode para orientar e ajudar a ganhar experiência como aventureira. Embora tenha sido ela quem veio para salvá-lo, agora ela percebe, como todos nós, que é apenas um fardo, e o pensamento disso é mais do que ela pode suportar. Rama, ao ouvir tudo isso, explica que Rose nunca defendeu ninguém em toda sua vida, exceto Narcena. Ele mudou por causa dela, e parece que foi para melhor. Rama sugere que as garotas fiquem com seu amigo curandeiro por mais um tempo e lhes deseja boa sorte na jornada. Quanto a ela, tem sua própria missão. O Sr. Misty, o misterioso presidente da guilda, tem alguns segredos que a deusa do fogo planeja revelar. Com os preparativos completos e todas as dúvidas dissipadas, a equipe de Lyra, a curandeira, o sabre, o exército da maga e, claro, nosso curandeiro incompetente e sua companheira lutadora estão reunidos e prontos. Há uma pobre fênix por aí que vai se dar mal. A equipe se teletransporta para o calabouço para começar a caçada, e Narcena está pronta para partir para a briga assim que seus pés tocarem o chão. Ela está pronta para a luta, mas não há fênix à vista, pelo menos não em um espaço tão estreito. Percorrendo os corredores apertados, o grupo segue em busca da criatura. Eles sabem que sua presa flamejante prefere espaços amplos, mais adequados para um monstro voador de grande porte. A busca chega ao fim quando eles saem para uma caverna expansiva. Com colunas quebradas e um teto alto, Lyra e Narcena ficam surpresas ao verem que, mesmo no fundo do labirinto, existem esses espaços tão amplos. Lyra lembra que provavelmente essa é a área de que ouviu falar. Dizem que um novo caminho foi descoberto nas proximidades, uma parte do labirinto que ainda não foi explorada pelos aventureiros. E como todo bom aventureiro sabe, ao final de cada trilha inexplorada no labirinto, estão os tesouros não reclamados que qualquer um poderia querer. O entusiasmo de Lyra é contagiante, e as garotas ficam empolgadas com a ideia de riquezas e glória, mas Sigue as lembra de um problema. Há um grande e assustador monstro guardando o caminho. Ninguém conseguiu passar ainda, então a guilda colocou uma recompensa substancial pela cabeça dele. A investigação de Rose na área rapidamente revela sinais de queimaduras entre os escombros. Ele conclui que isso só pode ser obra da Fênix. Para testar sua hipótese, ele pega uma pedra e a joga mais fundo na caverna. A pedra quiçá nas rochas e ecoa pelo vasto espaço. Ferozmente territorial, assim que a Fênix detecta um intruso, ela ataca, e Rose a chama. No momento certo, o labirinto se ilumina com um portal brilhante no teto. Sai de lá uma bola de fogo ardente que voa pela sala antes de revelar suas asas e tomar voo. A Fênix chegou, e essa batalha está esquentando. Enquanto isso, de volta ao hall da guilda, a mestre está ocupada fazendo nada quando a guerreira do biquíni entra pela porta da frente. Desesperada, a mestre recebe a ruiva com um sorriso alegre e a dá as boas-vindas à filial da guilda Marmotte. Rama fica um pouco surpresa com a forma como a equipe é tão amigável com os aventureiros. Mentindo descaradamente, a mestre diz que é natural ser simpática com os aventureiros. A verdade é que a meio-nua Rama é a primeira mulher que ela viu por ali, e não como uma freira ou uma caixa de banco na cidade. O pouco que ela usa é claramente feito de material fino e até de qualidade mágica. A mestre sabe reconhecer quando vê algo caro, então quem quer que essa ruiva seja, certamente vale a pena conhecer. A mestra vê como um alvo para ganhar uma fortuna, então oferece sua ajuda de qualquer maneira que puder. Rama não perde tempo e pede para ver o presidente da filial. A mestre fica um pouco preocupada e pergunta se Rama tem uma consulta, mas ela não tem. Ela pergunta a Rama se ela tem uma recomendação de alguém, mas ela não tem isso também. A mestre pergunta se talvez Rama seja filha do presidente ou quem sabe neta dele, mas mais uma vez a resposta é negativa. Rama revela que ela está ali para espancar o velho presidente e acabar com a vida dele. A mestre definitivamente não vai deixar essa maluca vê-lo, e não acredita que Rama achou que seria permitida a matar o mestre da guilda. A discussão delas chama a atenção de todos ao redor, e eles acabam testemunhando a deusa do fogo perder a paciência. Ela está prestes a incendiar todo o local e ver o que sai das cinzas. Felizmente, Ansome, o aspirante a herói, também está lá. Ele surpreende Rama e acalma a situação de volta à temperatura ambiente. Ele sabe exatamente quem ela é e o que ela é capaz de fazer. Ansome acredita que uma conversa civilizada em seu escritório pode ser o melhor. Enquanto isso, no labirinto, a luta contra a Fênix continua, mas o time se vê frustrado com a capacidade da ave de voar.
Parece que elas já são conhecidas por fazer isso de vez em quando. Hal até se vê tão desconcertado que começa a sonhar em abandonar sua espada de macho e pegar um arco pela primeira vez. Narcena ao menos se sente confortada pelo fato de que, enquanto a Fênix ficar fora de alcance, ela não pode feri-los. Eles podem não conseguir atacá-la, mas também não podem ser atacados por ela. Ofendida ao ouvir isso, a Fênix dispara um raio de fogo contra a boba de cabelo azul que ousa invadir seu território. No entanto, Halma resgata da explosão resultante bem a tempo. Se não fosse óbvio, ela explica que o bico, as garras e o corpo ardente não são as únicas armas da Fênix. Seus ataques mais perigosos são suas bolas de fogo. Ninguém está mais desapontado que Narcena, pois agora ela não tem como dar um soco até matar a criatura. De volta à guilda, Halma tem algumas perguntas para o presidente interino, e Ansome menciona que ela não é a única que chegou recentemente. Ele se lembra que Rose esteve ali não muito tempo atrás, com preocupações sobre o labirinto e o comportamento estranho dos monstros que habitam nele. Ansome explica que Rose estava choramingando, então ele mandou o fracote se afastar. Felizmente para o enredo da história, isso não vai funcionar com a deusa do fogo. Halma só quer saber por que a população da cidade é composta por marginais e miscrentes. Até a guilda parece uma reunião de vilões do Batman, com tantos tipos suspeitos por ali. Halma sabe que deve ter sido a guilda quem os convidou para cá em primeiro lugar, e agora ela quer saber o porquê. Ela quer entender qual é a história por trás das colunas misteriosas e definitivamente relacionadas a rituais espalhadas pela cidade. Sua intuição feminina e o bom senso dizem que tem algo estranho acontecendo ali, e ela suspeita que Ansome pode estar por trás de todas as mentiras. Em uma cidade tão pequena como Marmot, o guilda tem autoridade absoluta. Isso significa que o homem no comando da guilda é praticamente o rei da cidade. Ansome nega tudo e se defende, alegando ignorância. Ele afirma que não sabe de nada do que ela está falando ou do que está dizendo. Ele é apenas um humilde e ignorante presidente de guilda, e, como ele mesmo diz, é basicamente um sidekick. Halma fica irritada, pois ela já teve o suficiente dele fazendo-se de desentendido. Ela o acusa diretamente de encher a cidade de criminosos para assustar os aventureiros respeitáveis. Aqueles aventureiros com perguntas incomodas que poderiam querer saber o que está acontecendo na guilda. Ela especula que ele não quer que ninguém descubra sobre um círculo de transmutação escondido pela cidade. Talvez porque em breve algo grande acontecerá que exigirá o sacrifício de vários aventureiros, preferencialmente aqueles que ninguém vai sentir falta quando sumirem. Ela compara isso com algo chamado Labyrinth Rampage, um terrível evento que ocorreu no passado e cuja memória ainda assombra o mundo. De volta ao time, o labirinto se transformou em um campo de batalha, com a Fênix continuando a lançar bolas de fogo à distância. Lyra está preocupada que, se não forem explodidos primeiro, as chamas vão queimar todo o oxigênio da caverna antes que possam deter o monstro. Quanto a Rose, ele percebe que essa Fênix é bastante inteligente. Como está em desvantagem numérica, ela tenta expulsá-los com uma tática bem pensada. Ela está cobrindo a sala com um mar de fogo para queimá-los vivos, mas também está usando fogo para consumir todo o oxigênio da sala. Lyra aponta que estão enfrentando a Fênix mais inteligente que já existiu, e Sig fica ofendido com a ideia de que um monstro realmente possa usar o cérebro. Ele está cansado de se esconder e chama Armia, perguntando se ela pode usar magia de água. Definitivamente, algo que ele deveria ter perguntado antes de se jogar em uma luta com a Fênix, mas felizmente, Armia pode usar magia de água. O plano que eles elaboram é simples. Armia vai derrubar a Fênix com sua magia de água, atacando suas asas. Uma vez que a criatura esteja no chão, o resto do grupo irá atacá-la e dar-lhe uma surra. Leva um bom tempo para conjurar magia forte o suficiente para ferir uma Fênix, e depois de tudo que a pequena maga passou recentemente, não é surpresa que ela esteja um pouco abalada com a ideia. Mas Si, que sempre irradia uma energia de protagonista, lembra-a de que ele estará ao seu lado, lutando, e nada de mal acontecerá enquanto ele estiver lá. O fato é que ela tem um time inteiro de companheiros confiáveis para se apoiar. Lyra, Narcena e Host estão todos nisso juntos. Enquanto forem uma equipe, ela não tem com o que se preocupar. Essas palavras inspiram a mira, e a equipe começa o ataque. Os membros da linha de frente se lançam, atraindo a atenção da Fênix, enquanto Armia e Lyra ficam para trás, preparando a magia crucial de que precisam. Invocando uma flecha de água, a pequena maga lança contra a Fênix, conseguindo apagar uma de suas asas. Partindo para cima do monstro caído, Sek tem a intenção de cravar sua espada, mas o corte é raso demais. De volta à guilda, o duelo verbal entre Halma e Ansome continua. Halma explica que todos os sinais apontam para uma grande catástrofe no horizonte, e ela não quer ouvir nenhuma negação sobre os problemas óbvios ao redor do labirinto.
A mana naquela região está fora de controle, e os monstros estão se mutando a todo momento. De volta aos heróis, a Fênix está se transformando diante dos olhos do grupo. É mais uma impressionante transformação monstruosa que faz com que a Fênix fique ligeiramente maior. Mutacões como essa são raras, mas Armia se vê novamente enfrentando uma logo após a última. A péssima sorte é demais para a jovem, e ela começa a entrar em pânico. Lyra não consegue acreditar que a garota não aprendeu a lição do dragão. O medo só alimenta a besta. Assim que a Fênix percebe seu terror, ela se joga para cima, visando envolvê-la em chamas. Lyra agarra e tenta correr para se proteger, mas já é tarde. O fogo azul está sobre elas, e não há mais tempo ou lugar para se esconder. Quando parece que as meninas vão se tornar aquelas taquitos de fogo azul, Zack chega para salvá-las. O espadachim cumpre sua promessa, usando o Flash Step para cortar o fogo no caminho, antes que ele alcance Armia. Zack declara que não deixará a ave colocar suas asas sobre ela, e desvia mais bolas de fogo com sua espada. Ele então chama a maga, dizendo-lhe para encontrar coragem para se manter firme. Se eles tiverem alguma esperança de vencer esse monstro, será por causa da magia dela. Lyra dá uma mão, mas a pequena maga diz à garota que esteve ao seu lado durante todo o anime que ela não precisa de sua ajuda. Se ela não tem força para se manter em pé sozinha, como pode esperar apoiar sua equipe? De volta à deusa do fogo, ela sai da guilda frustrada e sem respostas. Ela decide descarregar sua irritação em uma das colunas ao redor da cidade, mas a pedra branca apenas absorve e dissipa suas chamas. O ataque dela teria sido muito útil nesta luta contra a Fênix, mas por enquanto a equipe terá que fazer o que pode, e o que Narcena pode fazer é dar socos. Ela desferiu um soco brutal contra a Fênix, mas ela não é Tyson, e o monstro se retira ileso. Narcena, por outro lado, pegou fogo e começa a correr perdida. Procurando vingança, depois de ser surpreendida com um soco no bico, a Fênix a ataca com suas garras, mas Host intercepta o golpe com sua espada. As chamas são realmente fortes, e o aço começa a derreter. As coisas não estão boas, mas Armia já teve o tempo necessário. Com o aumento da força dela, Armia invoca a Flecha de Gelo, um feitiço incrível de nível superior que com certeza derrubará a Fênix. O ataque acerta, e a asa da ave é destruída, mas não o suficiente para derrubá-la. No entanto, ela está voando muito mais baixo agora, baixo o suficiente para Narcena voltar à luta. Ela salta sobre os escombros de uma coluna para ganhar altura suficiente e poder descer com um golpe forte na cabeça da Fênix. É um ataque que pega o monstro completamente desprevenido, e o faz cair pesadamente no chão. Essa é a oportunidade deles, uma que Host não perde. Cravando sua lâmina com precisão, o curandeiro finaliza o golpe, derrotando a Fênix com um só movimento. Após a batalha, o time não consegue deixar de se impressionar com a coragem da sua pequena maga. Ela realmente conseguiu dar a volta por cima e ajudar a todos, e os parabéns que recebe a fazem cair em lágrimas. Tudo o que ela precisava era de um bom grupo de amigos, algo que finalmente encontrou em sua equipe. Lyra está apenas feliz que Roz não entrou em seu modo super sombrio de areia, mas Zack decide que ainda precisa manter um olho em nosso herói. Depois, eles retornam à taverna e ao Marmot para uma rodada de bebidas comemorativas. Lá, encontram Halma esperando por eles, e ela já havia bebido o suficiente para todos. Ela estava esperando pelo grupo, e Roz fica surpreso ao perceber que ela sabia onde encontrá-los. Aparentemente, Armia os entregou sem hesitar, assim que Halma jogou algumas moedas na sua direção. Armia, claramente uma garimpeira de ouro, e isso é uma má notícia para Roz, pois ele fará uma fortuna com a recompensa da Fênix. Halma sugere que ele compre outra rodada de ouro e elixir, mas ele oferece em vez disso comprar comida para ela, para que possa se sobrar um pouco. Diferente de Narcena, que não consegue se cansar do charme rústico do lugar, a comida local não parece agradar a Halma. Shayla, a garçonete em treinamento, ouve a conversa e não fica nada feliz. O olhar dela deixa claro que o próximo pedido virá com um tempero especial. Narcena, por outro lado, realmente gosta da comida, e Halma não fica surpresa, já que Narcena só conhece a vida rica em sua mansão familiar. Os outros ficam chocados ao descobrir que Narcena vem de uma família notoriamente rica, e ninguém fica mais surpreso do que Host. Narcena é filha do conde de Elestria, e ela é a mesma garotinha que ele resgatou anos atrás. De volta à sala do presidente, ele e os subordinados discutem os acontecimentos recentes. Mais mutações, mais problemas, mas o mais preocupante de tudo é o aparecimento da deusa do fogo, Halma. No entanto, o presidente não parece preocupado. Na verdade, ele está feliz que ela finalmente tenha chegado. Ele vai precisar da ajuda de sua discípula em breve para lidar com Halma. Mais tarde,
Narcena fica bastante desapontada com o tamanho da sacola de Ralph. A recompensa dessa vez não foi tão boa quanto antes, e ela expressa sua enorme insatisfação com Amherst, que se encontra calmamente atrás do balcão. Eles acabaram de derrotar uma fênix inteira, então não há como essa recompensa ser o suficiente. A pedra mágica que tiraram dela sozinha era maior do que a bolsa de moedas que receberam, e ela ainda aponta que a fênix até se mutou. Amherst está começando a ficar um pouco irritada com essa Karen de cabelo azul, mas Narcena não terminou. Ela aponta que foi Amherst quem os mandou voltar hoje para pegar os ganhos porque ela precisava de tempo para reunir tudo, e ainda assim, acabou dando tão pouco. Não há raiva como a raiva de uma mulher enganada, e Narcena está prestes a ter um daqueles momentos de "deixa eu falar com seu gerente". No entanto, Amherst simplesmente sorri e pede para Narcena verificar a recompensa. Narcena abre a bolsa de moedas, e todas as suas dúvidas e reclamações desaparecem instantaneamente diante de tanto ouro. Nada resolve uma reclamação tão rápido quanto um saco de ouro, e Amherst explica que a quantidade de moedas de prata e cobre que ela teria que pagar seria grande demais para eles carregarem, então ela fez questão de pagar de forma grandiosa. Holst intervém e diz para Narcena aceitar o dinheiro, para sua grande vergonha. Ele desliza a generosa taxa de gerente para Amherst, que pega rapidamente, mas Holst já se virou e saiu. Ela percebe seu estranho humor e pergunta a Narcena o que está acontecendo com ele, mas Narcena não tem resposta. A cidade está agitada com um movimento de pessoas hoje, e na praça do mercado, as crianças se reúnem para assistir a um show de marionetes. Enquanto o contador de histórias define o clima com uma música, ele narra um conto de Mahoroid. Nas profundezas sombrias daquele labirinto escuro, existe um dragão maligno, cuja ganância tomou tudo para si. A cada 200 anos, a besta sensacional desperta, saqueando, queimando e fazendo outras coisas malignas típicas de dragões. No entanto, havia um que se opôs à sua tirania, o grande herói. A batalha épica decidiria o destino do mundo, e o contador de histórias pergunta ao seu público cativo quem eles acham que vencerá. Próximo dali, Holst e Narcena estão sentados para uma refeição agradável, mas as coisas estão tensas entre os dois. Narcena não sabe muito bem o que dizer, então fala sobre a recompensa. Com tanto ouro, eles poderiam considerar alugar uma casa para si. Holst fica um pouco surpreso com o quão repentina foi a proposta, mas Narcena lembra que isso já estava sendo discutido há tempos. Alugar uma casa de verdade faz todo sentido. Ela é prática e muito mais fácil do que passar os dias em um hotel. Ao menos foi isso que Amherst lhe disse. Ela fez algumas pesquisas por conta própria e sabe que eles podem pagar não só um aluguel, mas comprar algo para si mesmos. A ideia de uma mulher lidando com as finanças ofende o senso de masculinidade de Rose, e ele pergunta a Narou se ela não está confortável no lugar de Miss Mary. Considerando que ela está ali na área de fundo, Narou toma a decisão sábia de dizer que não há hotel melhor na cidade. A comida lá é fantástica e as camas são confortáveis, mas é aí que está o problema. Como o lugar é tão bom, todo mundo quer ficar lá, o que significa que todos os dias eles precisam lidar com as multidões barulhentas de estranhos que vão e vêm. Rose tem que concordar, o que é o suficiente para levantar as esperanças de Narou, e a envia para um devaneio sobre os dois compartilhando uma casa aconchegante no campo. Sentada perto da lareira, tomando chá, Narou sonha em ter uma longa conversa com Rose. Ela imagina que vai conversar com ele até altas horas da noite, e até várias vezes, se necessário. A ideia de tudo isso a faz balançar na cadeira, mas Rose estoura sua bolha quando diz que isso é muito cedo. Ele é um vencedor, afinal, e apenas os perdedores se apegam ao enredo, então eles devem continuar vivendo em quartos separados no hotel. Ele acha mais importante que eles economizem dinheiro, além de pensar sobre algumas grandes questões que precisam ser respondidas, como a formação de um grupo. A única razão pela qual conseguiram derrotar aquela fênix foi pela ajuda que receberam, e Sek já os pediu para se unirem oficialmente. Narou pergunta por que ele não consegue parar de mencionar Sek, mas quem pode culpá-lo? Sek é um homem entre homens, forte, charmoso, bonito e com uma espada enorme. De qualquer forma, com Sek, Lyra e Amir em seu grupo, eles seriam capazes de explorar profundamente o labirinto. Narou está claramente frustrada, já que o labirinto é a única coisa que ele está realmente tentando explorar. No hotel, o grupo se reúne em torno de um jantar maravilhoso para comemorar a formação de seu novo grupo. Ao final, a pobre Amir está exausta, e Lyra se oferece para levá-la de volta ao seu quarto. Neste ponto, Rose deve ter notado que os dois sempre estavam sussurrando perto dele, quando Lyra quietamente diz a Sek que essa é a chance dele de conhecer melhor sua misteriosa amiga curandeira. Enquanto as meninas se preparam para sair, Narou a segue. Ela tem algumas coisas a discutir com Lyra, de garota para garota. No quarto de Amir, a jovem maga está profundamente adormecida,
mas as outras duas estão bem longe disso. Lyra está chocada com a desesperada necessidade de Narou pela atenção de Roz, mas a lutadora de cabelo azul diz para ela se calar. O hotel inteiro não precisa saber dos seus problemas. No entanto, ela realmente precisa do conselho de Lyra. Roz rejeitou sua oferta de morar juntos, e agora ela não sabe o que fazer ou como se sentir. Lyra conforta dizendo que Roz absolutamente a adora, e a razão dele ter dito não pode ser qualquer coisa. Ele pode ser tímido, lento para mudar ou até mesmo um pouco estúpido, e ela diz que os homens são assim às vezes. Narou fica grata por ter procurado Lyra para pedir conselhos, pois ela é exatamente o tipo de pantera que ela precisava para lidar com seu problema. Lyra tem tanta experiência com homens, que sabe tudo sobre eles. Lyra diz que também pode se relacionar, pois ela mesma tem sentido falta de alguém há muito tempo. Enquanto isso, embaixo, Roz e Sek discutem sobre a mesma coisa, tomando uma caneca de vinho. O curandeiro não acha que comprar uma casa seja a melhor ideia, e Sek fala sobre como Narou deve ter se sentido ao ser recusada assim. Ele se pergunta se Roz a odeia, mas não há como alguém não gostar da melhor garota, Narou. Quando se conheceram, ela foi quem lhe deu a coragem necessária para se tornar o aventureiro que é hoje. E então, foi ela quem ousou formar um grupo com Roz depois que seu time anterior o abandonou como se fosse lixo. Sek então pergunta diretamente se Roz gosta de Narou. Nosso garoto fica vermelho de vergonha e não consegue emitir uma palavra, o que é resposta o suficiente para Sek. Sek é, claro, o próprio tema da conversa lá em cima, enquanto as meninas falam sobre o momento em que Lyra e ele se conheceram. Ela fala sobre como passou pela capital real e como os dois inicialmente faziam parte do mesmo grupo. Ela se gaba humildemente de ser a mais bonita e como isso muitas vezes causava problemas com os homens que se juntavam ao grupo só para se aproximar dela. Alguém menciona até que Margulis, de seu antigo time, também queria pular o muro, e as meninas percebem que Amir já está acordada. Depois de ouvir todo esse gossip romântico, não há como a maga voltar a dormir. As meninas estão ansiosas para que Lyra continue com sua história, e ela começa a contar uma vez em que Sig e os outros haviam saído, e um de seus companheiros mais vergonhosos tentou levar as coisas longe demais. Naturalmente, ela resolveu isso sozinha, mas quando Sig voltou, ele estava diferente. Ele descontou sua frustração no tolo, mas depois saiu do grupo também. Sig explica o motivo pelo qual teve que desaparecer assim. Lyra pode tê-lo perdoado por ter deixado alguém assim entrar para o time, mas ele nunca se perdoou. Ele não fazia ideia do que deveria fazer, então acabou se apoiando na única coisa que entendia. Pegou um trabalho para investigar uma pequena cidade com problemas com monstros, e aqui estava ele. Ele nunca esperava encontrar Lyra tão cedo novamente. Uma voz perguntou se Lyra realmente gostava de Sig, e as meninas percebem que a pequena Gremlin Sheila havia invadido o quarto para entregar a comida que elas haviam pedido. De volta aos meninos, Sig pergunta a Rose o que ele planeja fazer. O curandeiro explica que antes de tomar qualquer decisão, precisa ver as provas sobre a garota. É nesse momento que a Merst entra, pede uma cerveja e deixa o relatório que Rose havia solicitado. Parece que espionagem é um pequeno trabalho paralelo para ela, e ela foi contratada para investigar o passado de Narou. Então, voltamos ao show de marionetes para o clímax chocante da história. O herói caiu, e parece que o dragão maligno venceu. Até que a Bela Adormecida aparece, empunhando o único poder capaz de subjugar o dragão e fazer a besta voltar ao seu sono. A Merst então passa a explicar o que já sabiam sobre Narou. Ela é uma garota rica, de uma família rica, que estava destinada a herdar tudo, até o dia em que declarou que se tornaria uma aventureira, em vez de continuar sua vida de luxo. Não é incomum nobres se tornarem aventureiros, mas é estranho que o pai dela tenha permitido isso. Acontece que ele não permitiu, pelo menos não no começo. Narou explica para as meninas que seu cabelo não é apenas uma tintura barata. Ela costumava ser loira até acordar um dia e descobrir que seu cabelo havia mudado de cor sem nenhuma explicação. É a razão pela qual Rose não a reconheceu. A Merst continua dizendo que o dia em que o cabelo de Narou mudou foi o mesmo dia em que seu pai mudou de ideia sobre ela ser uma aventureira. Narou está perdida e não entende a mudança de opinião. Felizmente, Sig está ali para explicar claramente. Ele diz que Narou não viverá por muito mais tempo. Seu cabelo azul deve representar o curto tempo que ela tem de vida, então seu pai queria que ela vivesse sua melhor vida antes do fim. A Merst não tem certeza, no entanto, porque Narou é o tipo de garota que bate em Fênix por profissão, então ela não parece alguém que está prestes a cair. O plano de Rose agora é fazer com que ela volte para casa, pelo menos uma vez mais. Se Narou ainda quiser ser aventureira depois disso, ele continuará apoiando-a, como sempre fez. Para sua parceira, Narou fez muito para chegar até aqui,
e ela fez tudo isso por um garoto que gostava. As outras meninas também são meio stalkers, então ficam impressionadas com o quanto ela é proativa. Até Lyra sente uma pontinha de inveja, o que acende uma ideia nas outras. Arrastada para baixo pelas outras meninas, Lyra se vê forçada a pedir a Zack se ele tem um momento para conversar. Sozinha no pátio, ela pede para que ele seja seu parceiro, mas Zack responde que já estão no mesmo time. Lyra precisa explicar de forma clara para o idiota, que finalmente entende no final. A única resposta dele ao pedido dela é que ele terá que pensar sobre isso. Não é a resposta que ela esperava, mas só o fato de ele estar pensando sobre seu relacionamento já é um progresso, e ela fica feliz com isso. Ouvindo tudo isso, Rose encontra coragem para pedir que Narou venha conversar com ele mais tarde. De volta ao show de marionetes, vemos a conclusão dramática da história do herói, do dragão e da Bela Adormecida que salva o mundo. Para parar o monstro maligno, a Bela Adormecida deve sacrificar a si mesma. Quando o show termina, vemos que a marionete tem um cabelo azul muito familiar. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.